Olá, tudo bem? Então, eu sou Daniel Oliveira, professor de matemática do 7º ano, e vamos para a nossa segunda aula. Vamos falar um pouco sobre números racionais. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda a lidar com os números racionais e a fazer as operações matemáticas com ele. Roteiro. Potenciação de números racionais. Raiz quadrada de um número racional. Expressões numéricas com números racionais. E aí, vamos lá? Potenciação de números racionais. Valem as mesmas regras da potenciação de números inteiros. Quando a base é positiva, a potência vai ser positiva. Base negativa, e quando o expoente for par, vai ser a potência positiva. Isso por quê? Porque, por exemplo, se for menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos com menos vai dar mais. Então, sempre vai continuar positivo, tá? Agora, quando a base for negativa e o expoente for ímpar, a potência vai ser negativa. Por exemplo, aí, ó, aquilo que eu falei. Menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, 9. E sempre atento com esse sinal quando estiver dentro ou fora, tá? Quando estiver dentro, ele faz parte da multiplicação, tá? Vai ser menos 3 vezes menos 3. Mas se fosse fora, aí já ia ser diferente. Por quê? Porque se você botasse, tipo assim, menos, aí você botará 3 elevado ao quadrado, aí só estaria entre parênteses o 3. Se o menos estivesse fora, você só ia fazer o 3 vezes 3 e ia continuar negativo, tá? Você tem que ficar muito atento se está dentro ou fora. Se estiver dentro, você inclui ele nas operações, na fração. E se estiver fora, você só bota ele depois no final. 3 quintos elevado ao quadrado, você multiplica em cima e depois embaixo, normalmente. 3 vezes 3, 9, 5 vezes 5, 25. Todo número elevado a zero vai dar 1. Caso aí, 7 quartos, qualquer número. Então, aquela questão dos sempre número negativo elevado ao quadrado, o expoente par vai dar positivo, 9,25 avos. Quando é 3, você vai multiplicar 3 vezes, normalmente, multiplica 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2. Aí 1 fica em cima e 8 fica embaixo, que é o resultado de 2 elevado à terceira. E quando tiver número decimal, aí vai ser parecido. Aí você aplica os conhecimentos da aula passada, que essa aqui é uma continuação. Que aí você vai fazer 0,5 vezes 0,5. Aí, como é duas casas, você guardou uma do 0,5, outra do 0,5, 1 mais 1, 2. Pronto, duas casas. Aí você vai fazer 5 vezes 5 normal e bota duas casas a vírgula. No caso, vai ficar 0,25. Porque 5 vezes 5 é 25, mais as duas casas da vírgula, vai ficar 0,25. Então, vamos para mais um exemplo. 0,3. 0,3, aí você faz 3 vezes 3, 9. Pronto. Aí, como é 2 zero vírgula, aí uma vírgula de um, outra vírgula de 8 do outro, duas casas. Então, fica 0,09, tá? 0,03. Aí vão ser duas casas de um número, duas casas de outro. Total 4. 3 vezes 3, 9. E você bota 4 casas a vírgula, como a gente pode ver ali. E quando for 1,5, quando for levar a terceira, aí você faz também normalmente, sempre. Aí você faz 15 vezes 15 e depois o resultado disso com vezes 15 novamente, tá? E aí o que acontece? Como 15 vezes 15, uma casa mais uma casa, vai dar duas casas. Aí duas casas, que foi o resultado, vezes 15 novamente, porque é elevado à terceira, então vão ser 3 casas, tá? Então, portanto, no final ali, 3 casas, que vai dar 3,375. Bom, e quando for divisão? Com potência, né? A gente sabe que 8 elevado à quinta potência, dividido por 8 elevado a 7, vai ficar 5 menos 7. E 5 menos 7 vai ficar igual a 8 elevado a menos 2. Tá? Aí a gente pode fazer isso para entender melhor em forma de fração. Aí, em cima é 8 e 5. Você lembra daquilo que eu falei? Que sempre divisão vai ser que nem fração? Pois é, a gente está vendo isso também agora. Aí você bota 8 elevado a 5 em cima, 8,7 que vem depois, vem embaixo.
Aí você bota os 8 e vai cortando. No início é bom você fazer isso para você entender, tá? Mas depois que você pegar as manhas, você já pode cortar direto. Que no caso aí você corta, você subtrai os 5 menos 7, pronto, dá 2. Tem duas formas de você escrever as frações. Quando ela é assim, por exemplo, o 8 elevado a menos 2, ou seja, quando o expoente é negativo, você pode escrever tanto ele normalmente assim negativo, que no caso aí ficaria 8 a menos 2, ou se você quiser escrever ele positivo, você vai ter que jogar para baixo. Você inverte a fração, tá? Para eliminar o sinal. Mas o sinal absoluta da fração permanece a mesma. Tá? Você só vai inverter. O sinal do expoente é só para inverter. Grava bem isso, tá? No caso ali, ou fica 1 sobre 8 elevado ao quadrado, que vai dar 64, ou fica 8 a menos 2. Tudo a mesma coisa, tá? Tem horas que você vai precisar converter de um para o outro, então é bom você ter isso bem fixado. E qualquer número não nulo elevado a um expoente, isso que eu falei agora, negativo, é igual ao inverso desse número. Você sempre inverte. Se for 8 elevado a um expoente negativo, você vai ficar um oitavo, entendeu? Ou dependendo do expoente. Como a gente pode ver aqui, 5 a menos 3 fica 1 sobre 5 a terceira, que é igual a 125 avos. Aí menos 4, quando a fração inverte, fica 2 sobre 1, que é igual a 2. E aí você faz 2 elevado a 4, que vai dar 16, e aí por diante. Tá? E quando é número decimal, também é a mesma coisa. Tá? Só é um pouquinho mais diferente, mas é tudo a mesma coisa. O método sempre vai ser o mesmo. Você simplifica e efetua assim. Como pode ver, né? 0,5 é a menos 2, você bota em fração para ele ficar positivo, inverte. Que fica 1 sobre 0,5 elevado ao quadrado vai dar 0,25 e aí por diante. Raiz quadrada de um número racional. A gente aplica a raiz tanto no numerador quanto no denominador, separado, tá? Aí, por exemplo, 9 quartos, raiz de 9 quartos. Aí você vai tirar a raiz de 9, que é 3, e a raiz de 4, que é 2. Agora, quando pedirem o oposto, qual o oposto da raiz de 9 quartos? Sempre vai ser o número negativo, tá? E esse número negativo vai vir fora. Quando pedir o oposto da raiz de 9 quartos, quer dizer que é menos raiz de 9 quartos. Quando o menos estiver fora, você esquece rapidinho o menos, faz a raiz da fração normalmente e depois você bota ele no final, tá? Lembrando que a gente não estuda ainda, lembrando que a gente não estuda ainda esse menos dentro da raiz. Sempre que tiver esse menos dentro da raiz, a gente fala que não tem, tá? Mas aí, uns anos mais pra frente, vocês talvez vejam aí essa questão. Mas agora não. Sempre que tiver menos dentro de uma raiz que tem o índice par, 2, 4, 6 e aí por diante, você já sabe que não existe. Tá? Você já poupa seu tempo. Então, no caso aí 9 quartos, você tirou tudo certinho, aí bota o menos no final, que faria menos 3 meios. Aí a mesma coisa dos números decimais. Como a gente viu que 0,3 elevado ao quadrado vai dar 0,09, a gente já sabe que a raiz de 0,09 é igual a 0,3. Então, para você saber bem raiz, você tem que saber bem potenciação. Inclusive, é bom dar uma estudada no quadro que vai estar disponibilizando aí nas atividades, que é de potência dos números de 1 a 15, tá? Ao quadrado, todo elevado ao quadrado, para você gravar bem assim alguns principais números de raiz quadrada. E se você sabe um, aí você já vai saber fazer o inverso também. Beleza? Aí 0,144 é 0,12. Aí a gente pode ver, tem 4 casas, tudo beleza, tudo certinho. Agora a gente vai para expressões numéricas com números racionais. Gente, sempre lembra, vale a mesma regra. Primeiro você resolve a multiplicação e a divisão, tá? Quanto? Se tiver os dois, qual faz primeiro? Tanto faz. O que tiver mais fácil para você fazer, entendeu?
Depois que você resolveu multiplicação e divisão, você vai fazer a soma. A soma e a subtração. Agora, Daniel, e aí se tiver os parênteses? Colchete e chaves. Sempre vale a mesma regra. Primeiro você resolve primeiro dentro dos parênteses. Depois você resolve dentro das colchetes. E por último você resolve dentro das chaves, tá? Beleza? Aqui, menos 1/3, menos 2/3, mais menos 1/2. Aí você faz o jogo de sinal. Sempre faça o primeiro jogo de sinal para adiantar a sua vida. Aí, mais com menos, menos, mais com menos, menos, pronto. Aí fica menos 1/3, menos 2/3, menos 1/2. Tira o MMC de 2 e 3, que vai ser 6. E você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, vai ser 2 vezes 1, 2. Pá. 3 dividido por 6 vai dar 2 também. 2 vezes 2, 4. Pronto. E ali no último, 6 dividido por 2 vai dar 3. Aí você multiplica 3 vezes 1, 3. Aí vai ficar menos 2, menos 4, menos 6, menos 3. Vai dar menos 9/6. Aí você simplifica, que vai dar menos 3/2, tá? Sacou? E sempre você priorize, em caso de... Quando você for fazer uma equação que tem parênteses, chaves e colchetes, primeiro você resolve isso. Chaves, parênteses, chaves e colchetes e as operações dentro deles, conforme a regra. Primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração, senão vai dar errado, tá? Tem dois métodos de você resolver essa expressão. Ou você aplica a propriedade distributiva da multiplicação, como ele fez aqui, está mostrando o quadro, ou você pode fazer pela regra clássica, né? Primeiro você resolve os parênteses, depois você resolve o que está fora. Aí você faria a soma, né, de 2/7 mais 1/4, e depois você multiplicar o resultado por 3/5. Ia chegar no mesmo resultado, e até mais rápido. Mas aqui eu vou mostrar também esse método mais difícil, mas fica a seu critério usar. Que é aplicando a propriedade distributiva. E só dá mais assim, é mais fácil em contas pequenas, assim como essa aí. Que você aplica a propriedade distributiva da multiplicação, que você multiplica menos 3/5 por 2/7 e multiplica menos 3/5 por 1/4. Aí você efetua as multiplicações, aí vai dar menos 6/35, menos 3/20. Aí tira o MMC de 35 e 20. Qual é? 140. Aí você divide 140 dividido por 35, que vai dar 4. Aí multiplica 4 vezes menos 6. E 20 dividido por 140 dividido por 20, que vai dar 7. E você multiplica vezes menos 3. Efetua as multiplicações. Agora já está tudo no mesmo denominador, tá? Vai estar tranquilo. Aí você faz menos 24 menos 21, vai dar menos 45. Aí você simplifica, que vai dar menos 9/28, tá? Permanece sempre o sinal que estava antes. Conclusão. Nesta aula aprendemos potenciação de números racionais, raiz quadrada de um número racional, tá? Expressões e expressões numéricas com os números racionais, valendo sempre a mesma regra. Primeiro, parênteses, depois, colchetes e por último, chaves. E sempre fazendo a multiplicação e a divisão primeiro e depois a soma e subtração. Nossa referência foi Caderno do Futuro, de Matemática do 7º ano. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.